Olá, agora sim, a aula 1, vamos já conhecer a interface do Microsoft Excel. Simples assim, olha como que é intuitivo. Aqui em cima, como em todos os programas da Microsoft, você tem essa barra que são as guias. Nas guias, e a organização é sempre assim, a guia, aqui por exemplo eu tenho a guia página inicial, dentro da guia eu tenho os grupos e dentro dos grupos eu tenho os comandos. Vamos dar um exemplo. Eu vou aqui num endereço qualquer, eu vou clicar aqui na coluna F, linha 2, e aqui eu vou fazer uma digitação de um número. Digitei um número qualquer, vou pressionar a tecla Enter, então agora eu quero trabalhar a formatação deste número. Então eu tenho que estar na guia, página inicial, grupo, número, e já tenho algumas formatações prontas. Então esse é o comando, sempre vai ser nessa ordem, guia, grupo, comando. Então, nessa teoria, com 3 cliques você encontra qualquer requisito que você precise. Vou fazer um teste. Eu preciso fazer um gráfico desse 25. Nunca fiz, mas eu sei que tem uma guia a inserir aqui. E dentro do inserir, você tem aqui o grupo gráficos. Agora é só escolher qual gráfico você quer. Tá, eu quero esse gráfico aqui. E agora é só selecionar. Então veja que com 3 cliques eu cheguei aonde queria e era isso que eu queria mostrar para você sobre a interface do Excel. São muitos recursos, tem muitas coisas para a gente fazer aqui nesse programa. E, à medida que novos recursos vão sendo inseridos na sua planilha, olha aqui em cima, novas guias podem aparecer. Apareceu aqui a guia Design e a guia Formatar, porque eu tenho um gráfico selecionado. Eu vou clicar no gráfico e vou apertar a tecla Delete. Não tenho mais o gráfico, não tenho mais aquelas guias. Vamos fazer um outro teste? Eu vou no Inserir, vou em Ilustrações e vou em Formas. Quando eu for em Formas e acrescentar uma forma nele, apareceu de novo uma nova guia. Então sempre observe aqui em cima, quando você insere um novo elemento gráfico, uma forma geométrica, uma foto, uma ilustração, você tem ali em cima também um meio de trabalhar com ele. Então a primeira coisa que você tem que observar é como trabalhar essa guia aqui em cima, essas guias. E aí eu tenho uma dica para você. Você pode mudar de uma guia para outra simplesmente clicando com o mouse, ou você pode usar o scroll. Quando o ponteiro do mouse está nessa região das guias, eu girando aqui o scroll do mouse, também conhecido como rodinha, ele muda aqui de uma guia para outra. Então é muito prático, muito rápido você fazer a mudança de guia dessa maneira. Muito bem. Outra coisa que você tem que saber é a localização de cada um desses endereços no Excel é dado pela ordem de primeiro letra, depois número. Então, eu nunca vou passar para você o endereço assim. Olha, vai lá na linha 7 da coluna L. Eu não vou te passar assim, porque o Excel não vai entender isso. Eu vou te passar L7. Vou colocar um L maiúsculo aqui para ficar mais claro. Olha isso. L7 significa coluna L, linha 7. É isso. Então, Excel é dividido da seguinte maneira. Colunas representadas por letras, linhas representadas por número. E o que nós chamamos aqui, o que vemos que são cada um dos componentes dessa tabela, dessa grande grade, chamamos isso de célula. Então, posso dizer que a célula é o encontro de uma coluna e uma linha, e é dada pela letra, depois o número. Simples assim. Bom, movimentação. Você viu que eu fiz aqui a ampliação da tela sem clicar em lugar nenhum. O que você vai fazer? Você vai segurar a tecla Ctrl pressionada, você tem duas no seu teclado, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Dependendo do seu teclado só vai ter uma, e aí sim ela está do lado esquerdo. Você segura a tecla Ctrl pressionada, e nessa região aqui da planilha, da sua área de trabalho dentro do Excel, você gira o scroll do mouse. É só rolar. De um lado ele vai aumentar, do outro não. Fábio, eu consigo fazer isso sem Ctrl? Claro, sem dúvida. Aqui no canto do Excel, nessa área de trabalho, você tem a ferramenta Zoom, que você pode ir clicando nesse mais e menos. Mas lembra do scroll? Se o teu mouse estiver nessa região aqui, ele já vai entender, ó, aqui em cima do mais eu estou girando o scroll, nada está acontecendo. Mas se parar o mouse em cima desse controle e girar, olha que maravilha, você controla o zoom aqui também. Bom, então
nesse primeiro momento já entendemos. Tenho as guias, dentro das guias, cada uma das guias tem o seu grupo e cada um dos grupos tem seus comandos. Perfeito. E também entendo que a localização de cada uma das células, e célula é o encontro de uma linha com uma coluna, é dada por letra, depois número. Perfeito. Agora, o que é isso aqui? O que é essa barra branca gigante? E aqui no canto você tem também, olha que interessante, caixa de nome. Onde você clicar, ele vai dar exatamente aqui onde você está. Vou clicar em qualquer célula e lá em cima ele me mostra que eu estou na coluna F, linha 11. Você observa que a coloração da coluna F e da linha 11 também muda. Então, é fácil você se localizar. E essa barra aqui é o nosso próximo assunto. Todo programa baseado no sistema Windows trabalha com barras de rolagem. Se o conteúdo for muito grande, você tem aqui a barra vertical e a horizontal. Bom, as letras, e para isso eu vou usar as setas do teclado, as setas direcionais do teclado, eu vou apertar a seta para a direita até que ele vá à última letra do alfabeto. E aí você descobre uma coisa, o Excel não tem só 26 colunas com as 26 letras do alfabeto. Ele prossegue, e aí ele começa a fazer combinações, do A até o AZ. Vamos lá? Chegou no AZ, ele continua. E isso vai até chegar na última coluna. Estou mantendo aqui o botão pressionado e você viu que são muitas. Quer chegar direto na última? Segue o Fábio aqui. Segura o Ctrl, aperta a seta para a direita e pronto, você já está na última coluna. Ctrl, seta para a esquerda, pronto, você já está na primeira coluna. O mesmo serve para quando você vai descer. Olha só, estou descendo usando aqui a seta, ele vai indo linha por linha, estou mantendo pressionado. Se eu for dando toques, ele vai mais devagar, óbvio. Mas, veja, se eu apertar Page Down, ele desce aproximadamente a mesma quantidade de linhas visíveis. Se você está vendo 10 linhas, desce de 10 em 10. Se você estiver vendo 30 linhas, ele desce de 30 em 30. E assim por diante. E se você quiser chegar na última linha, que é a linha 1.048.576, não acredite em mim, vá conferir, segura o Ctrl, setinha para baixo e pronto, lá está a linha 1.048.576. Ou seja, cada planilha ele tem essa quantidade de coluna gigante e essa quantidade de linha, 1 milhão de linha por planilha. É aí que vem a mágica. Fábio, quantas colunas tem? Quero te ensinar um truque bem legal aqui. Eu vou colocar o número 1 aqui em algumas células. E fiz de propósito de colocar na linha 2, porque você viu que eu só fui digitando o número 1 e apertando a seta direcional para a direita. E automaticamente na coluna F, olha como que o 1 ficou. Lembra quando eu estava falando dos comandos que eu vim aqui e cliquei neste número que deu o formato de porcentagem a ele? Ele mantém. Quando eu apago um número, eu não apago a sua formatação. Quando eu digitar um número naquela mesma célula, ele mantém a formatação. Caso eu não queira, posso abrir aqui este controle na guia página inicial. No grupo número do contábil, eu mudo para geral. Pronto, simples assim. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar todos esses números, com ele selecionado, e a seleção é o nosso próximo assunto, que eu quero ver ainda aqui nessa primeira aula, de conhecer como que você vai navegar, como você vai digitar, como você vai apagar e como você vai selecionar. Uma das coisas mais importantes que você vai fazer em toda a planilha que você fizer, para pôr o negrito, para pôr o efeito, para pôr uma borda, em tudo, praticamente tudo, precisa ser feita a seleção. Mas o que eu quero chamar a atenção é a seguinte, já vi aqui em cima, essa é a barra de fórmulas, que já já a gente chega nela, mas dá uma olhada lá embaixo que tem uma barra muito importante, chama-se barra de status. Todos esses números selecionados dão uma média de... eu estou gravando aqui com a barra de tarefas oculta, se eu passar o mouse muito lá embaixo ela volta. Mas olha isso, lá embaixo, média 1, contagem, 10 números, contagem numérica, são 10 números também. Não se preocupe, a gente vai ver a diferença desses dois já já. Até deixa eu ocultar essa contagem numérica aqui, eu vou com o botão direito, eu não quero saber a contagem numérica, eu quero saber só aquelas outras informações. Média 1, contagem 10, soma 10. Legal. Então veja que é só selecionar esse monte de 1 que está pronto.
Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui um intervalo bem grande, vou digitar o número 1 e vou dar um Enter. O Enter desceu para a próxima célula e quando termina a coluna ele vai avançando. Eu vou manter pressionado para ver o que acontece quando eu chegar no final dessa seleção. Olha só, ele continua voltando o ciclo. Significa que quando eu seleciono um conteúdo, eu meio que fico preso dentro desse conteúdo. Isso pode ser bom ou não, depende do que você quer. Eu quero preencher só nessa coluna, eu vou estar olhando por uma lista de valores e eu vou digitar esses valores. Então você simplesmente digita os valores, vai pressionando o Enter e a sua digitação vai ficar presa aqui dentro. Estou colocando aqui valores bem aleatórios, mas eu chamo a atenção para um outro detalhe. Vamos dar uma olhada lá embaixo? Segundo ele, eu digitei 8 números. A média desses valores dá em torno de R$ 32,00 e arredondando daria 29 centavos. E a soma deu R$ 258,23. Olha que bacana. Então, só de selecionar os números, o Excel já faz o cálculo para você. Mas o que eu queria era o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui, eu vou selecionar todo o intervalo, eu queria que em toda essa seleção tivesse o número 1. Então eu vou apertar o número 1, vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um Enter. Olha que bacana. Significa, imagina que você tem que preencher uma lista dos fornecedores da cidade de São Paulo. Você escreve São Paulo e o Excel, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já vou dar um pequeno spoiler, o Excel tem o que a gente chama de auto-preenchimento. Olha só, só fui descendo e batendo a letra S, ele verifica que para cima já tem alguém com a letra S, ele só repete. Como eu dei Enter, significa sim, eu concordo, pode preencher, deixa São Paulo. Mas e se num desses aí tivesse, sei lá, Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, Acre, Roraima, Paraná, o que for. Bom, a regra é clara. Você vai digitar uma letra. Olha que legal, ele já achou o Paraná. Eu pus a letra P, temos Paraná. Pus a letra, vamos aqui, vou trocar esse São Paulo aqui, ó. E já está escrito São Paulo. Quando eu pressionar a letra R, ele troca, mas ele não termina. Porque ele quer saber se é, de fato, Rio de Janeiro. Se é, pressiona Enter. Se não é, continua digitando o nome. Exemplo, eu quero colocar aqui a cidade de onde eu estou falando, a cidade sede da minha empresa, Mamborê. Tá pronto, já digitei. Tá, mas eu quero digitar aqui uma cidade próxima, Maringá. Pronto. Agora eu pergunto para você, se eu digitar M, vai vir Mamborê ou Maringá? Pois é, se você ficou na dúvida, o Excel também, que com a letra M tem 2, não tem nenhum diferencial, ele não tem o que fazer. Com a letra M, depois a letra A, também não mudou nada, porque Mamborê e Maringá têm as duas letras iguais. É na letra diferente que ele vai fazer a diferença, identificando a diferença ele vai fazer a captura. Simples assim, pronto. Então agora você já conseguiu ver um recurso chamado autoconclusão. Muito bem, vamos apagar tudo isso aqui porque eu quero fazer um cálculo. Simples assim. E para fazer esse cálculo, eu teria que preencher o número 1, porque você viu que o Excel tem em cada planilha 1.048.576. E se eu quiser saber quantas colunas tem? Bom, uma verdade existe aqui no Excel. Se eu clicar na letra de uma coluna, eu seleciono todas as linhas. Todas elas. 1.048.576 linhas. Se eu clicar num dos números, eu seleciono todas as colunas, a linha inteira, em todas as colunas que o Excel tem disponível. Pois bem, e você já viu que quando tem números ele faz o cálculo aqui embaixo. Então me deu uma ideia. Eu vou selecionar qualquer uma das linhas, pode ser aí a linha 7. Vou pressionar o número 1, porque eu quero 1 para cada célula. Não pressionei o Enter ainda, porque eu vou usar o Ctrl. Ctrl, Enter. Pronto, preenchi. Agora eu sei exatamente quantas colunas tem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Deu, né, gente? Não, né? Não vamos fazer isso, não. Seleciona aqui o número 7. Todas as colunas serão selecionadas e é só você olhar aqui embaixo. Isso mesmo. 16.384 colunas
nesta versão do Excel que você está estudando agora e 1.048.576 linhas por planilha. Fábio, o que é isso? Como toda hora você está falando por planilha, por planilha. O que é planilha? Planilha é cada uma das folhas de trabalho que você tem dentro de um arquivo do Excel. Estamos agora na planilha 1. Deixa eu só deixar o A1 aqui selecionado. Vamos imaginar que na planilha 1 você vai fazer um cadastro de clientes. Mas você quer também, dentro desse mesmo arquivo, o cadastro de fornecedores, dos seus fornecedores dos produtos que você vende. Aqui você quer cadastrar os produtos. E aqui você quer fazer o seu controle de caixa. Aqui você quer fazer o controle das vendas a prazo. E assim por diante. Você pode colocar até, vamos voltar para a planilha 1, deixa eu usar aqui o desfazer, que eu quero voltar nesse número aqui, 16.384. Você pode ter até 16.384 planilhas dentro de um arquivo do Excel. Meu amigo, minha amiga, espaço não é problema para o Excel. Então, salvou o arquivo, encheu 1 milhão de linha, abre uma nova planilha e assim por diante. Imagina, um controle de caixa anual poderia ser assim. Planilha 1 vai ser movimentação de janeiro, planilha 2 vai ser fevereiro, planilha 3 vai ser março e assim por diante. E com o botão direito você pode fazer o gerenciamento dessas planilhas, mudando o nome, ocultando, exibindo o código. Aí entra a parte do VBA, que a gente vai ver no último módulo desse curso. E você pode também mudar a cor das planilhas para que fique mais fácil para você localizar. Por exemplo, você pode colocar que o departamento comercial vai ser de uma cor. Imagina uma escola, por exemplo, pedagógico, comercial, departamentos separados. Sendo de cor diferente, vão ser mais rápidos de serem observados. À medida que você, quando ela está selecionada, a cor muda um pouquinho. Depois que você tira a seleção, a cor fica que você selecionou. Tem muita forma de personalizar uma planilha e a gente vai aprender todas elas aqui nesse treinamento. Bom, então, vamos aqui clicar na primeira planilha, segurar o Shift e clicar na penúltima e todas elas estão selecionadas. Com o botão direito eu vou excluir. Confirma a exclusão e aí tem uma informação. Eu e você sabemos que o computador tem o recurso de desfazer uma ação. O Excel tem algumas ações que ele não desfaz. Se você observar aqui em cima, depois que eu confirmei a exclusão dessas planilhas, olha só, o Ctrl Z não está disponível. Vou fazer até o atalho por teclado e você deve ter ouvido esse barulho do Windows, indicando que não é possível. É possível você desfazer as últimas ações que você fez durante a edição. Algumas edições que são mais perigosas, o Excel avisa, olha, essa ação não pode ser desfeita. Quer prosseguir? Você quer seguir? E aí você confirma ou não conforme a sua situação. Pois bem, agora vamos entender nessa primeira apresentação como que funciona a digitação dos valores e como que você vai apagar. Por exemplo, vamos fazer aqui uma pequena lista, eu vou fazer com todas as letras maiúsculas, produtos, e embaixo de produtos eu vou colocar alguns produtos que se compram no supermercado. Arroz, feijão, sal, açúcar, deixa eu até fazer uma coisinha. Açúcar. E aí eu percebi que durante minha digitação algumas coisas aconteceram. Só vou chegar um pouquinho mais perto para facilitar a visualização. O S invadiu a coluna C. Eu estou fazendo tudo na coluna B. Eu esqueci de pôr o acento na palavra açúcar. Então eu vou vir aqui e eu queria apagar só aquela letra que está faltando acento, só a letra U. Você sabe que eu posso fazer isso. Mas se eu apertar o backspace, ele apaga todo o conteúdo. Eu ainda não saí da célula. Como eu ainda não saí, eu posso fazer isso. Eu posso clicar aqui nesse xizinho aqui em cima, dessa barra de fórmula, e cancelar essa ação. Ou eu posso confirmar isso que eu fiz. Apaguei, é isso que eu quero, vou confirmar. Por teclado, você pressionaria o Enter para confirmar, e para cancelar você pressiona a tecla ESC, de escapar. Quando você pressiona ESC, volta o que estava naquela célula. Então aqui está sal e você coloca lá macarrão. Você pressiona ESC, volta o que estava.
Pressionei Enter, significa que eu concordei. Mas e aí? Como é que eu vou fazer para editar só uma letra? Duas opções. Primeira, você clica aqui em cima e aí você pode apagar, colocar o acento, corrigiu, dá um Enter. Segunda é dar 2 cliques na célula aqui embaixo. Pronto, ele já abre aqui, você pode apagar e corrigir o que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido. Mais uma forma? Bom, se você pressionar a tecla de função F2, você coloca a célula no modo de edição. Chama atenção para um detalhe a hora que eu for corrigir. Vamos imaginar aqui na grafia da palavra sal, eu escrevi absurdamente com a letra U. Bom, ainda bem que o Excel tem o mesmo autocorretor do pacote Office. Então, ali eu forcei, fui lá e escrevi de novo para ele manter, mas você percebeu que quando eu fiz a primeira vez ele não aceitou. Ele voltou e trocou pelo L. Viva o corretor ortográfico. Bom, olha lá embaixo. Aqui está dizendo pronto. Eu vou clicar nessa célula e vou clicar 2 vezes agora. Pronto, apareceu o cursor. Agora eu estou no modo edita. Então eu vou escapar. Legal. Tá bom, voltou no que estava. Então se eu pressionar F2, ele entra no modo de edita. Então eu posso ir lá e corrigir e dar um Enter. E quando eu estou no modo pronto, significa que está pronto para fazer alguma coisa. De que aqui em cima muda, dependendo da forma que você estiver trabalhando. Olha que interessante, eu entrei no modo edita, está aparecendo ali embaixo, e aqui em cima ele desativou muitos recursos. Muitos dos recursos aqui não vão funcionar. Por quê? Isso é bom você saber, porque de repente você acha que, puxa, o Excel travou. Não é que ele travou, ele está travado num processo, que é o de receber a informação daquela célula. Porque ele só vai receber depois que você digita e pressiona a tecla Enter. Feito isso, está pronto. Vamos seguir. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu voltar até lá para a minha página inicial. E aqui você já sabe que eu estou usando o scroll do mouse. E na página inicial, ok, tem negrito, itálico, sublinhado. Eu falo, mas pera lá. Eu seleciono igual no Word, que eu clico e arrasto? Desnecessário. É só você clicar. E quando você usar um dos recursos, ele vai ser aplicado na célula toda. E aí o que acontece? É só clicar, escolher o que você quer e a mudança vai ser feita. Aqui durante essa gravação, aqui, Excel não está respondendo. Eu me lembro uma vez que isso aconteceu numa aula. O aluno perguntou, mas professor, eu não fiz nenhuma pergunta, o que ele não está respondendo? Falta de memória, de repente um travamento temporário do aplicativo. E aí eu expliquei, né, que se apareceu a mensagem não está respondendo, algum problema existe. Tem que, de repente, desinstalar o programa, instalar de novo, ou simplesmente é falta de memória. Tem que ver o que pode ser. Mas deu para perceber que eu tenho fé que ele vai voltar. É claro que aqui, durante a gravação, ele consome um pouquinho mais de memória, então por isso que ele travou. E o interessante é isso, olha que louco. Você viu o tempo que demorou para ele pôr esse negrito, né? Eu vou tirar, vou colocar, vou tirar, vou colocar, vou tirar. Agora está 100%. Vamos selecionar esses 4 e colocar itálico, e o título a gente deixa negrito, e é isso. Certo. Agora aqui eu quero colocar quantidade. Invadiu a coluna D. Vou apertar aqui, preço e total. Muito bem. E aqui vou colocar umas quantidades aleatórias também. E aqui os preços também aleatórios. Então, o arroz custa R$ 22,35, o feijão custa R$ 12,37, o sal custa R$ 7,34, vamos colocar 43 aqui para mudar. Eu sei, esse sal está bem salgado. E o açúcar está 12,99. Tá bom. Muito bem. E aqui eu queria o total. Então, aqui, nessa primeira aula, eu já quero passar para você como você resolve algumas situações. Primeiro, isso aqui representa unidade monetária, dinheiro. Então, isso aqui não. Isso aqui representa quantidade. Então, são números. Então, este quantidade eu vou deixar no formato geral. Não vou mexer nele. Para ficar mais bonitinho, eu vou centralizar. Só seleciona e coloca o alinhamento que você quer para o número. Mas como esse é dinheiro, eu já tenho um formato próprio aqui para dinheiro. Aqui, formato de número de contabilização. Clicou, ele já põe em formato moeda. Eu vou abrir aqui
Tem outro, ó, tem o formato moeda e tem o formato de contabilização. Cadê? Tá aqui, ó, contábil. Eu vou abrir um pouco mais aqui para a gente ver a diferença. Ah, e essa é o que eu queria passar para você agora. Porque, veja, produto, é produtos que eu escrevi. Quantidade, cortou. Então, as informações, elas ficam truncadas no Excel. Se você não acertar a largura da coluna, o que é truncado? Você vai entender aqui, ó, agora. Truncadas no Excel. Aqui tem texto. Como aqui tem texto, o texto desta outra célula não coube ali, a não ser que eu abra espaço. Aí ela apareceu. Mas se eu fechar mais do que a largura disponível ou necessária para aquele texto, ele simplesmente passa por baixo, ele vai truncar. E aí, se eu deletar esse texto, ele aparenta estar invadindo a próxima célula, mas não está. Como eu sei que não está? Olhando essa barra de fórmula, eu vejo que aqui na coluna E, linha 1, na célula E1, não tem nada. Mas na célula D1 está a frase toda, truncadas no Excel. E então tem que ficar muito atento com isso. Se as informações que você tem ali, deixa eu até já pôr o negrito aqui em tudo, vamos centralizar os títulos, não estão invadindo. Está faltando ou invadindo uma outra célula ou truncada. Então, vamos acertar a largura da coluna. Clique e arrasta, clique e arrasta, clique e arrasta e clica e arrasta. Outra forma de você fazer é você selecionar a coluna na guia, página inicial, grupo, células, comando formatar. E aí você tem a altura da linha, largura da coluna e várias outras opções. Eu quero largura da coluna. Esse número está relacionado à quantidade de números que pode caber ali. Nesse exato momento está 11. Vamos colocar 15 para ele aumentar um pouquinho só. Significa que se eu selecionar tudo e vir aqui e colocar a largura da coluna padrão 15 para todos, todos vão ficar do mesmo tamanho. Um outro macete que eu quero passar para você agora é esse. Ao invés de você clicar e ficar perdendo seu tempo, arrastando e ajustando, clica 2 vezes. E os 2 cliques entre as colunas vão ajustar a largura para o espaço que precisa. Olha o total, não tem informações aqui. Aqui com certeza eu vou precisar de mais espaço do que esse. Todavia, já coube aqui, quando eu cliquei 2 vezes. Aqui não vai dar nada porque não tem nenhum conteúdo na coluna F. E veja, vamos fazer um teste aqui. Coloquei açúcar ali, vou colocar aqui açúcar mascavo. Feijão tio João. Sei lá. Salinas salgadas. Muito bem. Opa, salgadas. Então vou clicar aqui, vou clicar 2 vezes, vou clicar lá no final. Salgadas. Muito bem. Sabe o que a gente faz muito no começo? Quando eu fui escrever salgadas, eu escrevi salgas. Você viu, né? E aí a pessoa vem, clica aqui, ou clica 2 vezes, e eu só coloco o final aqui. Não, mas está errado, porque tinha que ter escrito aqui, não aqui. Bom, então vamos de novo. 2 cliques aqui, ou vai lá na barra de fórmula e corrige. Muito bem. Bom, e agora? Agora ficou... Tá, vamos aumentar a quantidade aqui também. Ó, 50, 60, 70... Tá, isso aqui eu vou comprar 10 só. Pronto. E aí? Truncou de novo. É só vir aqui e clicar 2 vezes. O 2 cliques ele vai abrir exatamente o espaço que precisa. Um pouquinho mais do que precisa. Mas ele sempre vai levar em conta a entrada mais comprida. Então, como a entrada mais comprida ali foi o salinas salgadas, foi isso que ele fez. Pois bem, vamos inventar aqui os valores. 19,57. Feijão Tijuão, quanto que está o outro feijão? 12,37. Então, esse vai estar 13,88. E o sal Salinas, 1,99. Mas é só hoje. É promoção. Agora chegou nesse nosso primeiro passeio, nesse primeiro cálculo. Nós vamos aprender a fazer todos os cálculos, todos os operadores na próxima aula. Mas eu não queria terminar essa aula de hoje, onde a gente viu navegação, onde a gente viu como que funcionam as planilhas lá em cima, edição, como que você apaga, como que você identifica uma célula, um endereço,
sem fazer o cálculo. Eu quero fazer o cálculo já na primeira aula junto com você. Vem comigo. Quantos pacotes de arroz foram comprados? 10. Qual preço? R$ 22,35. Então, o meu cálculo seria pegar 10 e multiplicar por R$ 22,35. E vou dar um Enter. Pois é, o Excel ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para o Excel e não rolou nada. Nada aconteceu. A questão é a seguinte. No Excel, quem faz o cálculo é ele. Eu e você aprendemos a montar as contas, as equações dessa maneira. Pega o número, que conta você quer fazer, e para mim agora é o sinal de asterisco, que é o sinal de vezes, e o valor, e pronto, e o igual ia no final. Associa isso, lembra disso, não esqueça. Quem faz a conta é ele, então o igual é dele. Toda fórmula começa com sinal de igual. Você vai me entender daqui a pouco, porque eu vou falar para você que essa fórmula é boa. 10 vezes 22,35, segundo Excel, dá 223,50. Eu vou clicar aqui, já vou clicar neste botão, já para ficar no formato de moeda, como esse aqui também é. Tá, certo. Ok. E esse aqui? Mesma coisa, vamos fazer junto? Igual, toda fórmula começa com igual vezes 12,37. Tá bom? Beleza, já entendi. Vou pegar a quantidade e vou multiplicar pelo preço. Então, é muito mais importante eu entender o que é para ser calculado do que como fazer a fórmula. Como fazer a fórmula a gente descobre. Eu preciso saber o que eu preciso fazer. Se eu faço uma conta de vezes, se eu faço uma conta de dividir. Então, vamos lá. 50 vezes 19,57. E aí está. Então, se eu comprar 60 pacotes de feijão tijuão, que custam R$ 13,88, vamos ver o que acontece. Legal, calculou. E eu, terminando essa última fórmula, quero de novo repetir que essa é uma fórmula boa. Por quê? Porque ela produziu o resultado que eu esperava. Como nas outras não foi determinado qual formato, ele não aplicou o formato moeda. Vamos aplicar agora. Está pronto. Todos eles no formato moeda. Tá, deixa eu só deixar o mesmo alinhamento aqui. Eu vou deixar só alinhado à esquerda para o símbolo ficar aqui todo alinhadinho. Vamos pegar essas duas colunas e aumentar um pouco a largura das colunas. Muito bem. Por que eu digo que essa é uma fórmula boa? Esse aqui ficou fácil da gente observar. É só aumentar um zero a mais e de cabeça a gente confere que isso está certo. Simples assim. Mas veja, se nessa situação eu mudar a quantidade de produto comprado, você concorda comigo que esse valor aqui, que eu vou deixar até em vermelho aqui, já está furado? Já não está funcionando mais? Vou até fazer mais para chamar atenção mesmo. Esse cara aí está totalmente errado. Se eu comprar 5 pacotes de arroz a R$ 22,35, não dá mais esse valor. E outra, teve uma promoção, meu fornecedor baixou o arroz para 19 centavos e 17, R$19,17. Pronto, agora que zebrou tudo. Está tudo errado. A fórmula estava boa porque o número era aquele. O Excel entende e dá para fazer fórmula com número, sem problema. Mas a questão é, e aí você vai concordar comigo, nós não queremos fazer o retrabalho. Queremos fazer o trabalho. Mas que eu faça uma planilha que eu possa simplesmente reutilizar ela para que ela faça o cálculo. Então agora é que vem a mágica e por que esse programa se chama Excel. Porque eu quero fórmulas excelentes. Vamos juntos. O 5, ele está onde agora? Esse 5, que representa a quantidade de arroz, está na coluna C, linha 3. Pois bem, C3. Legal. Ele já iluminou o C3. Multiplica. Por quem? Pelo preço dele. Coluna D, linha 3. Ok, essa cor vermelha ficou totalmente fora, está totalmente errada aí, porque a hora que eu der um Enter, olha que mágica, ele falou que é 95,85. Espera lá. Eu vou aqui no iniciar, vou digitar calculadora e vamos fazer junto. Não acredito, vamos conferir. R$19,17 vezes 5. Pum. Com certeza, tá certinho. É isso aí. E tá, vamos tirar essas cores daqui, vamos deixar aqui a cor sem preenchimento e a cor automática. Então veja, agora essa fórmula ficou padrão. Se eu botar a quantidade 10 aqui, ele já calcula.
Por quê? Porque agora eu não estou usando na fórmula números constantes, números fixos. Eu usei a referência de uma célula. Vamos apertar F2 aqui e ver a fórmula de novo. Em vez de falar que era 10 vezes o valor, o preço do produto, eu simplesmente falei, pega o valor, a quantidade que tiver nesse C3 e multiplica pelo preço que está no D3. E acabou. Faz essa de baixo comigo? Vamos lá. Igual D4, não vou colocar 20, vou colocar onde é que o 20 mora, vezes, para tudo, o 20 está no C4. Ah, agora sim. C4 vezes D4. Pronto. E agora é só seguir. C5 vezes D5 igual C6 vezes D6. E assim por diante. E aí a gente vai fazer todos os cálculos usando o endereço e não o número. Porque o número pode mudar. A quantidade pode mudar. O preço pode mudar. Tudo que muda é variável. Esse aqui é o quê? C8 vezes D8. Olha que fácil. E D9 vezes C9, né? C9 vezes D9. Se bem que como é uma multiplicação, se eu fizer 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, o resultado sempre será 15. A ordem dos fatores não altera o produto. Segundo uma amiga, Maria José, ela falou que um dia saiu com o José Maria e viu que o produto de Maria José e José Maria é um produto bem diferente. Tirando a vida real, a matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é ser feliz, isso é que é importante. Gente, olha que louco, olha que mágico. Significa que se eu mudar todas as quantidades aqui, ele já atualiza todos os valores. E eu colocando 1 aqui já serviu para ver se todas as fórmulas estão certas. E bateu. Ó, o total bateu, ficou igual. Então eu sei que qualquer quantidade que eu colocar aqui, vai estar certo aquele valor lá. E aí, para a gente encerrar por hoje, eu vou fazer só uma coisinha aqui. Num primeiro momento vai aparentar um erro. Eu comprei 1.200 embalagens do sal Salinas Salgadas. A R$ 1,99. Quanto que vai dar? Uma cerquilha. Olha que eu não falei cerquinha. Cerquilhas. 1.000. Várias. Sempre que aparecer aquele símbolo do hashtag, do sustenido para quem estuda música, ou o nome dele que é cerquilha, apareceu esse símbolo, significa, símbolo de número, number em inglês, né? Toda vez que aparece esse símbolo, seguido de uma palavra, quer dizer que tem ali algum erro. Mas se aparece esse símbolo seguido, o problema é só e somente só largura da coluna. Então vamos clicar fora aqui, abrir um pouco mais a largura da coluna e problema resolvido. E vamos fazer um teste? Eu, sem querer, querendo, digitei arroz aqui onde tinha que ter a quantidade. E olha lá, aquilo que eu queria mostrar para você. O símbolo da cerquilha com uma palavra, indicando um erro de valor. Existem vários erros. E nesse curso a gente vai aprender todos que você precisa saber para poder ser um excelente usuário dessa planilha que é o Microsoft Excel. Bom, te vejo na segunda aula. Só vamos gravar esse arquivo como aula 1. O que eu vou pedir para você fazer? Terminou de assistir essa aula, reproduza esse trabalho aqui que fiz e vamos inclusive mudar o nome desse arquivo para aula 1. Eu vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download, para você fazer os testes que você quiser. Troque o nome dos produtos, troque a quantidade, modifique a fórmula e eu te vejo na aula 2 com os operadores matemáticos. Um abraço, até a aula 2.